Boa noite a todas, a todos e a todos. Voltamos, né, nesse tema dessa live, porque a gente não conseguiu fazer na outra semana. E aí eu consegui acertar esse horário com o Altino e a gente hoje vai fazer essa live em defesa da escola, em defesa das crianças. Eu queria só, né, o meu recado dessa semana seria uma questão. Hoje de manhã até recebi uma mensagem, né, com isso, assim. Tá difícil, né, gente, a gente digerir tantas mensagens, tantas notícias ruins, tantas notícias contra, né, a educação, muita coisa, né, contra as crianças. Essa questão, essa semana tivemos dessa, né, infelicidade dessa menina ter sido estuprada e ter pego uma juíza pela frente, né, aumentando mais ainda esse sofrimento de uma criança. Então, assim, eu vi pessoas, e essa é a minha grande preocupação, pessoas, né, contra o que eu publiquei aqui no Instagram, né, defendendo o outro lado que não seja defendendo essa criança. E a gente pensa que o meu Instagram aqui, ele é composto basicamente de pessoas que trabalham com crianças. Então, quando a gente vê essas pessoas não defendendo as crianças, mas que trabalham com essas crianças, que estão diretamente ligadas a essas crianças, né, no seu lido diário, isso é muito preocupante. Então, assim, que a gente esteja sempre atento, que a gente tenha coragem. E eu acho que o mais importante, por mais que todo dia, né, a gente seja, assim, bombardeado de notícias ruins, que a gente não deixe essa realidade anestesiar a gente. A gente precisa reagir, a gente precisa continuar lutando pela educação. Quanto mais, né, pessoas unidas em prol do mesmo propósito, da gente estar buscando melhorias para a educação, qualidade, né, natureza, espaço, o ressignificar para todas essas crianças, a gente está movimentando isso. Então, que a gente não se deixe anestesiar, que a gente não se deixe parar, que a gente não desista. Eu sei que os motivos são muitos, né, para que a gente desista, mas quantas outras crianças não precisam da gente? Quantas pessoas, né? Quantas vidas a gente não toca, a gente não muda, né? Ali na nossa realidade, na nossa profissão. E que é também, né, o motivo da nossa grande gratidão de trabalhar com as crianças. Eu sou muito feliz trabalhando com as crianças, apesar dos pesares. Todas as profissões têm suas questões. A gente está vendo aí um governo contra a educação, mas está acabando. Vamos pensar nisso antes da gente votar e pensar também para os pais. Isso é muito importante para as gestões. Quem são essas crianças que estão... Quem são esses adultos, desculpa, que estão com as crianças, né? Que estão perto dessas crianças. O que eles defendem, o que eles acreditam, de que forma eles tratam meus filhos, né? Ou as crianças dos meus grupos. Porque isso é muito importante da gente estar, né, ciente ali. E em defesa dessa escola, né, de qualidade, em defesa dessa educação que transforma, eu vou estar chamando o Altino aqui, que é um querido, que super aceitou a gente estar tentando fazer essa live, né? Não só essa, mas a gente já vem conversando há um tempo e aí a gente chegou, né, nesse tema. Então eu vou estar chamando aqui o Altino. Hoje vai dar tudo certo, gente. Conto, né, com a energia positiva de vocês. Conversando sobre esse tema, né, do homeschooling, porque sim, porque não, porque funciona para algumas pessoas, o que o governo prega em relação a isso, para quem pesa isso, né, que eu acho que também é importante a gente pensar, ó. Aê! Eu acho que hoje vai. Hoje vai, conseguimos! Tudo bom, Altina? Bem, Carla, como é que está aí Rio de Janeiro? Nós aqui de Floripa, que hoje está um dia chuvoso, cinzento, friozinho. Ai, que Um delícia, porque prazer aqui tá um estar calor. contigo. Ai, que bom para ti. Eu adoro o calor, né? É um Pois é. prazer estar contigo, com todas as pessoas que estão aqui, nossas queridezas, mil vivas para todos nós. E quando a gente fala de ousadia, resistência, e insistência e paciência, é isso. Não É, deu dia, mas estamos aqui para mostrar que a gente é forte, que a gente vai falar, fazer a nossa voz falar, né, Carla? é isso mesmo. Ó, o prazer é todo meu receber você aqui novamente. A gente já fez uma live antes
E o Altino sempre enriquece muito, né? Com todo esse conhecimento que ele traz. E é um conhecimento da vida mesmo, né? Do que ele vive diariamente, né? Que ele atua ali com as crianças no chão da escola. Que eu acho que isso é o mais legal, né, Altino? Você trazer dentro da sua experiência também. E hoje a gente vai estar falando desse tema polêmico que já rendeu um monte de bafafá aqui no Instagram, mas que é importante, né, gente? A gente está dialogando, trazendo luz a esse tema, e eu acho que você vai trazer isso de uma forma brilhante para que a gente compreenda melhor que eu acho qual é o grande objetivo. É esse desenvolvimento das crianças. Então, de que forma isso vai ser feito, né, Altino? Dentro da escola, dentro de casa, funciona para quem, não funciona para quem? Porque existem exceções, né? Nesse caso, a gente sabe que existe, a gente não está colocando nisso, mas a gente está defendendo essa escola plural, da diversidade, né? Essa escola que traz essa criança para o meio social. Então, você vai falar sobre isso para a gente estar trazendo aqui, ó, essas questões e estar refletindo sobre isso. Então, gente, participem, perguntem, aproveita tudo que o Altino está aqui hoje para a gente, ó, trazer tudo dele para a gente. Então, ó, fica à vontade, tá? O Instagram é seu. Mais uma conversa entre nós, né, Carla? Eu já tinha feito uma live com a Mariana de São Paulo, Osasco também, do Laboratórios de Infância, que ela participa nas pesquisas. Eu, de vez em quando, eu estou lá no laboratório dela, no grupo dela. E aí a gente já comentou, né, algumas questões. Então, assim, basicamente, devido ao tempo, né, o Instagram também é muito rápido, eu vou apontar assim, dois temas que eu vou chamar de duas luzes que piscam. Eu gosto de chamar atenção para essas luzes, tipo estacionamento, que ficam assim piscando, né? Uhum. Que é assim, um eixo dentro desse tema, um eixo que é a questão social que você mesmo já apontou, né? E o outro de proteção às crianças. Então, assim, né, duas questões que, para mim, se circundam essa temática, né? Mas antes a gente quer dizer, assim, tu falaste na live que você iniciou, que são temas de grandes tubarões homens, né? Eu até fiz muita referência a essa tua metáfora, gostei, na live do meu canal, e Uhum. até, não sei se você conhece esse livro, que é do Bertold Brecht. Esse Não. livro vai ter que ler. Ele é um pouco carinho, tá? Ele é de capa dura, mas é um livro que eu quero te deixar aqui para nós. Se os homens, ó, se os tubarões fossem homens, né? É um livro de literatura, eu conto até para as crianças. E tem vai nessa metáfora, assim, os homens como grandes tubarões, né? Então, assim, eu vou usar também essa metáfora tua e também ali, né, considerando a literatura do Bertold Brecht, que é quase uma crônica que foi transformada em um livro de literatura. E assim, o Brasil ele tem se feito, né, assim, nesse último governo, desde o golpe, né, de 2016, tem se feito assim marcado, na verdade. O Brasil tem sido marcado por temas e por polêmicas, né? É, é, escolas militares, escola para meninos e meninas, né? O homeschooling, que ressuscitaram, depois adormeceu e agora volta a se acenar. O voto impresso, né? Então, assim, a questão do aborto, que sempre transita também, né? E que nesses governos assim, se declarou assim, esses temas que a gente já, nesse governo atual, né? Temas que para a gente, né, custam muito caros, não são temas fáceis, são temas polêmicos, mas que, diante do contexto histórico do nosso país, da própria ciência, da própria produção mesmo, da humanidade, eram temas que a gente vinha assim, debatendo com alguns, né, mesmo algumas contradições, consensos e dissensos, mas a gente já tinha assim, meio que alguns deles adormecidos, assim, não, a gente tem hoje, dentro dessa defesa que a gente chama que é o grupo dos libertinários, né, libertários, né, que na verdade eles têm o nome libertários, né, é um grupo muito pequeno, estava muito camuflado e que
que agora elas não, estão aí, né? Se declarando, né? Se declarando. E assim, esse grupo, né, de libertários, eles, na verdade, eles são mais conservadoristas do que qualquer outro grupo, né? E também eles estão num grupo que ignora tudo que é possível de pensado em forma coletiva, dentro de uma coletividade. E é por aí, então, que a gente vai trazendo e abre o debate, aí tu vai me falando aqui das perguntas, vai contribuindo, que tu também é uma grande estudiosa, eu sei, com grandes, né, contribuições, aí a gente vai fazer assim, uma dobradinha, nós dois. Mas, assim, esse tema, né, eu até falei assim para Mariana que, assim, para mim, ele tinha sido vencido, Também sim, achei. diante, diante da nossa realidade cultural brasileira, de grande desigualdade, enfim, tudo isso que a gente, acho que a gente meio que tinha meio que convencido esse grupo de libertários, né, a dizer, não, o Brasil não dá, nos Estados Unidos acontece. Eu não gosto de chamar homeschooling, porque eu não estou nos Estados Unidos, estou no Brasil. Sim, Então, é ensino domiciliar. Eu vou falar sim, ensino domiciliar em defesa do nosso idioma. Tá? Então, assim, o ensino domiciliar para a gente não é de todo um mal, mas considerando a realidade brasileira, nós temos estudos e apontamentos suficientes para dizer que não é possível a gente que o governo, né, que o governo contribua para que isso seja colocado em prática, seja uma sim. prática dentro da educação, né? Então, mas aí a pandemia veio e esse projeto de 2012, depois, né, a PL, né, 3179/2012, o número da PL, do projeto de lei. E foi um grupo muito pequeno em 2012, assim, Uhum. alguns, né, deputados, né, que já estavam ali já sempre, porque a gente sempre teve, né, os bolsonaristas a gente sempre teve, né. Sim, é É, verdade. enfim, não é um grupo, né, quando a gente fala do bolsonarismo, as pessoas acham que a gente fala do Bolsonaro, é muito além do Bolsonaro. O Bolsonaro é um boneco de ventrílogo na mão deles, né. Com Para certeza. mim né, enfim, mas, enfim, aí esse grupo, mais se chamando, né, da, da pedagogia libertária, né, mas que, na verdade, sempre ressuscitam esses temas, os mais conservadores possíveis, né. Até porque É, é impossível defender uma educação libertária contra Paulo Freire, né? Assim, é e esse grupo é o contra auge, Paulo Freire. é o auge da contradição. Você defender. É, fica essa reflexão, né? Para mim, qualquer pessoa que é contra Paulo Freire, para mim é contra a educação, é contra a vida e não adianta, não tem mais assunto para se estender, porque, né? Não, É, então, assim, e esse grupo é o grupo que mais condenou os escritos, é, as teorizações, os escritos do Paulo Freire, né. Mas, assim, esse grupo é tão contraditório, porque até eu, assim, eu estudo a categoria contradição, que ela, tanto é assim, ó, que a gente faz várias críticas à escola. uhum, Até o meu Instagram, eu tenho me cuidado bastante, minhas redes sociais no geral, para que eu tenha mais cuidado cada vez mais, porque às vezes dá uma coisa assim, eu digo que é uma fúria na gente, das aberrações que a gente vê. E aí a gente vai lá, printa, faz o print, né? E faz um texto, faz um comentário para assinar assim, olha, às vezes pode ser denúncia, mas é mais anúncio do que está acontecendo e que não deveria mais acontecer. Mas muitas pessoas, o professor Altino é denunciatório. Até andei apagando agora, por exemplo, algumas mensagens de professora que segura a mão de criança, escola vendendo caipira lá, os bilhetinhos para escolher o nossa, mais belo caipira. Gente, da onde que cultura popular brasileira vai com beleza, não tem nada a vender para ser o mais belo caipira. Isso é uma das grandes aberrações, assim, né? Riqueza e beleza e ainda uma cultura que é super bacana, que é a cultura popular brasileira, né?
que entra o gaúcho, o caipira, o sertanejo, né, em várias denominações culturais, em várias regiões, né? E o mais legal é quando traz todas, né? Não só uma, né? E um momento Mas, tão enfim, bom do ano, né, Altino? Um momento onde a gente consegue trabalhar tantas coisas ricas com as crianças, da diversidade do nosso país, que é tão grande, e a gente transforma isso numa grande competição, onde essa criança é exposta, né? A gente já trouxe tantas vezes a Marta aqui falando sobre essa exposição desnecessária dessas crianças, a Marta Maia, né? Até tinha uma pergunta aqui sobre isso, alguém pediu para você falar sobre isso, e aí você já está trazendo. E a gente pensar nisso, né? O que a gente faz com essas infâncias, com esse momento tão que ficam tantas memórias boas. Se a gente olhar para trás, a gente tem tantas memórias boas. Hoje em dia, inclusive, você tem votação pelo Instagram, e aí as pessoas mandam vários, né, posts. Ah, manda, vota lá na minha filha e tudo. A criança se sente ansiosa com isso e se perde, ganha. É uma exposição tão desnecessária e, mais uma vez, fomentando essa competição, ao invés dessa colaboração, ao invés de todos estarem unidos ali, né, por um momento rico. A gente fala tanto das experiências, tenta tanto trazer essa educação, né, mais livre, mais focada no que a criança fala, né, na gente ouvir e tudo mais. E aí pegam e fazem isso. Que adultos são esses, gente, trabalhando na educação, assim, tem uma hora que a gente não consegue entender. Alguns justificam que é para angariar fundos. Mas se for para angariar fundos, que faça outros, né, eventos, Exatamente. outras formas, mas não uma forma que traz estereótipos, preconceito, Exatamente. discriminação, porque imagina aquela criança que gostaria de ser o caipirinha da festa, mas a mãe não tem dinheiro nem para comer, Pois é. né? E, E já começa uma corrupção aí, né, Altino? Porque é uma corrupção. A criança necessariamente não vende tudo. Os pais que têm né, uma condição melhor de vida compram ou vendem para suas famílias. Então, assim, não é justo. Não, porque a escola, né, Carla, a gente está falando desse tema porque a gente quer afirmar a importância da escola e não decretar o fim da escola, mesmo com essas aberrações e esses ordinários, né? Mas, assim, a escola ela tem que estar gerando não a competição, mas sim a cooperação. Isso já é, né, até ser um clichê, mas que é um clichê que precisa ser retomado, né, cada vez mais, porque cada vez mais a sociedade está colocada dentro de um individualismo, né? E assim, eu tenho me assustado bastante, eu estava de licença prêmio, eu voltei agora, nessa semana, eu tenho me assustado bastante, assim, os requisitos, né, que a pandemia, que não passou ainda, mas a gente, né, o auge da pandemia a gente já venceu, hoje a gente tem ainda mais contágio por causa da negação da vacina, né? Enfim, né? Senão a gente já mais controle ainda, né? Teríamos mais controle ainda. Tanto é que os lugares, os territórios que as pessoas se vacinaram, a pandemia está mais vencida do que outros lugares que negam a vacina, né? Isso é estatística, né? Não é eu que estou dizendo, não é o Altino, são estatísticas, né? Então, assim, jamais a gente, ao colocar essas situações, ao decretar essas aberrações, essas competições que a gente quer falar, né? A gente não quer o fim da escola. E em momento nenhum a gente fala do fim da escola, né? Ao contrário, a gente quer cada vez uma escola mais emancipada, uma escola mais aberta ao diálogo, né? E aí cada vez menos individualismo, né? Que a gente possa cada vez, e aí é isso que eu vou trazer, a questão da pandemia, assim, e o susto que eu estou tendo, assim, isso não é de agora, já desde o ano passado, eu me retirei 3 meses, voltei essa semana, e o susto continua, assim, esse susto que a gente está tendo, que é os resquícios, né, da pandemia, desse isolamento, né, desse isolamento que foi necessário, com certeza, né, mas que está aí para a gente agora colocar um olhar observador para essas áreas, desses cotidianos, tá? E o que a gente precisa, então, pensar nesse ambiente para vencer essas questões que ficaram marcadas
pela pandemia, né? Sim. Então, assim, eu não estou vendo as escolas nessa frente. Eu não estou vendo formação de professor com essa frente. E num ano este é um ano muito complicado, que é um ano político, né? A gente sabe. Então, assim, ainda mais. E aí acaba não, né? Mas a gente vence um pouco a pandemia, a gente consegue um convívio mais social, mas aí vem essa disputa, né, que é uma das maiores eleições, né? Que é governador, deputado, senador, presidente. Então, assim, Sim. é uma eleição grande. E aí a gente já enfrenta isso, né? Então, assim, essas são as demandas do nosso país. Então, assim, a educação domiciliar, eu diria assim que de tudo que a gente tem para debater, de tudo que a gente tem para pensar, refletir, gente, refletir, impor, não é impor nada, é refletir. A educação domiciliar, no meu caso, no meu pensamento, talvez não seria nem o grande tema, né? Mas é um tema que eles acabam trazendo. Eu diria assim que muitos dos temas que eles ressuscitam, esse grupo, é para distrair a gente, assim, para distrair. Eu tenho feito essa interpretação muito aligeirada, assim, sem pesquisa nesse campo, né? Eu pesquiso a docência, a prática pedagógica, mas muitos desses temas eu penso que é proposital, assim, vamos distrair eles com esses temas, que aí a gente vai trabalhando pelas bordas em outras questões, né? Olha o que aconteceu com o MEC, de uma hora para outra, né? Que Pois foi é. descoberto, né? Corrupção lá dentro. Enfim, Que foi e aí, Carla, uma só tentativa. para Pode falar. não, só para completar ali que aí você falou que são temas contraditórios, eu só queria trazer aí uma situação da pandemia ainda, que a gente viu os defensores, né, do ensino domiciliar, antes, né, lá em 2019, estava muito forte, 2018, e aí veio a pandemia, esse mesmo grupo foi para a rua, né, dizendo que a educação tinha que acontecer na escola, né? Para abrir as escolas. Lógico, a gente sabe que esse grupo era pequeno e foi para a rua para negar a vacina, né? Que foi a negação da vacina no início, né? Então, olha só, e agora esse mesmo grupo pede a pauta, né? Na verdade, eles pedem a pauta, é um grupo de senadores, de deputados pequenos que vai para o Senado ainda, mas eles pedem a pauta novamente do homeschooling da educação domiciliar. Então, assim, eles não sabem, na verdade, se a gente for, e a gente acompanha, eu acompanho muito o Daniel Cara, que aí ele é mais próximo a esses temas, e eu vou me politizando nesses temas, muito lendo os artigos dele, o Twitter dele, né? E essa fala é do Daniel Cara, né? Que ele diz assim, esse próprio grupo nem sabe muito bem o que defende, porque eles pedem o fim da escola, daqui a pouco eles pedem o retorno à escola, colocando a importância da escola, fazendo inclusive passeata para a importância da escola. E daqui a pouco eles voltam pedindo homeschooling, né? Então, assim, a educação domiciliar. Então, na verdade, é um zigue-zagueamento de pensamento desse grupo, e que a gente tem que estar em alerta, assim, o que realmente está por trás disso tudo, né? O que realmente nós precisamos refletir a partir, né, do ressurgimento dessas demandas temáticas aí que a gente pensa que está vencida e que daqui a pouco surge, né? Mas agora eu passo para ti a bola, vai lá. Não, é verdade, era isso que eu ia complementar quando você falou. A gente tem que ter muito cuidado com esses desvios que eles impõem a gente, né? Eles soltam uma bomba, aí a gente cai e a gente para de prestar atenção em coisas que merecem muito mais a nossa atenção. Mas também é engraçado pensar, Ótimo, o quanto as pessoas se envolvem nisso e acreditam nessa coisa maquiada que vem. O que eu mais ouvi das pessoas, né, discordando dos posts que eu fiz aqui foi a questão do mas o governo vai supervisionar, isso não vai ser assim. Então, e você para pensar, gente, isso serve ao interesse de quem, né? Aí é tão raso o pensamento, o governo vai supervisionar. O governo já não supervisiona hoje as políticas públicas. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, vamos pegar o documento mais recente. Que fiscalização nós temos nos municípios hoje com essa base? E olha que governo é esse, que nós temos uma base por campos de experiência,
direitos de aprendizagem, que coloca o brincar, o comunicar, né? O expressar, o conhecer, né? É lá os 6 direitos de aprendizagem, e que daqui a pouco lança livro didático, que a gente já conversou sobre esse tema, aí lança livro didático com exercícios de adestramento, treinamento de coordenação motora e de né, aulinhas de cores, de formas geométricas, Sim, que reduz todo o nosso trabalho, que é muito mais do que isso, né? O professor de educação infantil. sim, Então, que fiscalização é esse desses governos, né? Que fiscalização são essas? Né? sim, O governo, o governo nem tem órgão fiscalizador. O governo não tem órgão, ele lança as políticas públicas, né? Ele exatamente. legisla, ele pensa a legislação como a base, as diretrizes curriculares, algumas políticas públicas mandatórias, outras como orientações, né? Pois é. Mas a fiscalização, ele não tem um órgão fiscalizador. Então, Sim, assim, nem consegue, né, compreender como é que se dá a organicidade, né, do governo, né, do sim, nosso país, né? sim. Não, E não, outra coisa, ó, eu eu acho que a gente estava poderia estar discutindo, né, Altino, essa questão assim de sempre estar revisando a base, de estar implementando novos documentos, de estar buscando também através dessa diversidade, porque eu sempre penso isso, nosso país é muito grande, né? Não é uma coisa única que dá para cobrir todo mundo. Então, o que é mais específico daqui e dali? E quando a gente fala numa infância livre, e isso ali, né, onde todos os documentos defendem essa infância livre, brincar livre, né, principalmente na educação infantil, a gente vê aí uma festa junina desrespeitando as crianças, constrangendo as crianças, isso tudo, né, botando assim, se você parar para pensar que esse constrangimento é contra a lei, né? Você não vai ser preso nem nada, mas você Uhum, pode ser, né, enquadrado em alguma uhum, coisa. E as pessoas também continuam fazendo, indo contra essas infâncias, contra essas crianças. Eu acho que isso tem que ser debatido, isso tem que ser trazido à tona. Aí se desvia, né? Porque aí ninguém fala da merenda que não chega, né? Das qualidades ali de dentro da escola, como você trouxe esse território da escola, que não tem mesa para uma criança sentar, não tem um ar-condicionado quando está calor, às vezes está tudo quebrado, um banheiro quebrado. Isso deveria ser uhum. fiscalizado, isso deveria funcionar, para que essa escola realmente seja esse lugar, né, que respeita essa criança, que dialoga com essa criança, para que essa criança entenda o mundo através ali, não das paredes, é óbvio, mas desse território ali de aprendizagem, de experiência. Uhum. E acaba não sendo, porque às vezes a gente chega em algumas escolas que as crianças não têm o que comer, nas escolas públicas, né? E isso foi também, saíram várias matérias falando sobre isso. A É, Adriana tá eu, falando aqui, né? eu cheguei hoje às 17 horas em casa. E aí eu fui pegar algumas coisas que eu já tinha escrito para a live daquele dia Sim, nossa, que não aconteceu, e para a live que eu fiz no canal. E eu disse, eu vou dar uma vasculhada na internet. Fiquei das 5 até agora 7h30. E assim, eu fui ver o Luiz Pondé, que tem uma fala sobre educação domiciliar, outras pessoas, e ali, né, o filósofo, né, do Luiz Pondé, eu fui ver os comentários, tinha mais de 1.000 comentários, sim, quase todos em defesa do ensino domiciliar, sabe? E tinha muitos comentários, Carla, que eu tirei print de alguns e depois eu vou pensar com mais calma e refletir. Mas até quero fazer uma postagem disso depois nas redes sociais, mas tinha vários comentários. E os que mais me chamaram a atenção foram de mães mesmo, mulheres, né? É, falando que estava ensinando as crianças em casa, seus filhos, alguns de 2 anos, outros de 3, muitos entre 3 e 4 anos, e dizendo assim que o quanto ele aprendia e estava sendo alfabetizado antes dos 4 anos, quando ela decidiu ensinar ele em casa. Então, assim, eu fiquei pensando assim, para além da desigualdade, que a gente vai falar, de proteção às crianças, que a escola faz grandes descobertas nesses temas, né? Então, para além disso, eu queria também, assim, destacar nesse tempo que essa questão científica do que é a escolarização das crianças, né? Principalmente, aí nós vamos puxar a sardinha para nossa brasa,
brasa para nossa sardinha, aliás, que é a expressão infantil, né? Já troquei aqui, já estou cozinhando a brasa ao invés de cozinhar a sardinha. Eu acho que é um pouco isso. Eles deixam a gente de ponta cabeça, né? Esses temas, né? Viram a gente do avesso. Isso é bom também, tem que se sacudir mesmo e debater. Mas assim, o que leva para essas famílias, devido a uma cultura midiática, eu tenho dito que a cultura midiática hoje é um quarto poder na cabeça das pessoas, né? Além do poder executivo, judiciário, legislativo e o poder da igreja, ainda tem o poder da cultura midiática hoje, que é fortíssimo, né? Então, assim, o que essas famílias compreendem por aprendizagem, desenvolvimento, socialização e sucesso de vida. Porque para muitas que eu li ali, gente, e eram muitos comentários. Eu não li todos, porque tenho mais de 1000 comentários. Só no pôster do Luiz Pondé. Eu não sei se é Ponder ou Pondé, sempre me confundo. Então, assim... Tende um pouco para esse lado, né? Então... Aí, então, assim, eu fiquei imaginando, assim, né, essas crianças nessas situações de ter 2 anos, 3 anos, sendo obrigadas, né, a serem alfabetizadas, as mães, né, a família em si, festejando que essa criança já sabe ler e escrever com 4 anos. Assim, e o que é na vida de uma criança ter que ler com 4 anos, né? Aí a gente vê os teus pôsteres do teu blog aqui, que é lindíssimos, que traz, eu adoro, eu te acompanho, traz a arte, né, como expressão, né, da aprendizagem, a arte como criação livre, né, a arte como realmente, né, as crianças desejam, né, que é criar livremente. Deixa eu produzir, que é a experiência feita do Paulo Freire. Deixa eu fazer a minha experiência. A experiência é minha, não é do outro. Né? Então, assim, e aí com 2, 3, 4 anos sendo alfabetizadas. Eu tenho um exemplo muito próximo, e eu tenho liberdade, porque essa família eu fui muito próximo e criei um vínculo muito grande no 2020, né? Quando assim que veio a pandemia, eu estava com o grupo 5, grupo de referência no grupo 5. Foi o primeiro ano que eu já passei para 40 horas, porque eu fiquei fiquei uns 8, 9 anos, 20 horas na rede. Aí nesse ano eu aumentei minha carga horária para completar o tempo da aposentadoria. E logo veio a pandemia. Eu tinha recém-chego da Itália também, no meu pós-doc, eu estava bem a 1000, assim, com as questões lá de Reggio Emília, né, de Saminiato, que eu gosto mais de Saminiato do que Reggio Emília, na verdade. Então, assim, e aí eu estava bem, assim, inserido, né, nessas discussões, tá? Estava terminando o livro, além da folha 4, que é a tese, mas eu estava reconfigurando o texto para o livro, que ficou bem diferente da tese. Enfim, aí veio a pandemia. E aí a gente nunca tinha vivido uma pandemia e a gente pensou assim, né? Não, isso é coisa para 17 de março, gente, abril, a gente está de volta. Né? Então eu até lancei na época, que as pessoas começaram a fazer lives de manhã, tarde à noite, que foi bom também, porque as pessoas, né? Mas aí muitas professoras, professor, hoje eu assisti 20 lives, hoje eu assisti 15 lives. Eu dizia, aquilo ali me tocou, e aí convites, mas eu não tinha nem entendido direito, a gente estava aprendendo o Instagram, eu não tinha Instagram, a gente tinha já Facebook desde 2012, mas tudo que é essa cultura digital, assim, da gente tá, né? É bacana, legal, a gente aprendeu nesse momento cruel, né? Terrível, né? Do início da pandemia. E até eu lancei na época menos live e mais livro, porque quando veio a pandemia, que eu estava terminando o relatório do meu pós-doc, eu disse, olha, lógico que eu não agradeci pela pandemia, mas eu disse, poxa, eu vou ficar em casa e vou poder ler. Eu comecei a ler a gente sempre tem uma pilha de livro para ler, né? Tá sempre no ladinho da gente, né? Livros, e aí eu comecei a ler, e aí as pessoas só live, e os convites que vieram, assim, muitos, daí eu lancei, né? Menos live e mais leitura, mais livros, né? Mas aí demorou. A pandemia se alongou, a gente foi compreendendo o que é uma pandemia, porque a gente não tinha nem noção do que era uma pandemia, né? Foi bem assim, nem descer do apartamento a gente podia, né? Nem sair do apartamento.
Isso assustou muito a gente, né? E aí muitos municípios, né, exigiram aulas online, à distância, remota, né, seja lá o nome que quiser dar, o adjetivo. E as professoras, lógico, a gente conseguiu também. Eu vivia nas redes sociais captando material de pesquisa, porque a gente teve um retrato do que é a educação infantil no Brasil. Lógico que online, mas muita gente pôde ver, né, o que é ainda que vigora na educação infantil. E a gente se assustou com os tipos de atividades que estavam sendo propostas, né? A McDonald's tomou ação, que é o drive-thru, né? A McDonização da educação, a gente viu o quanto foi forte, o quanto as pessoas se entregaram a esses drive-thru, né? A gente fez várias críticas, mas também, lógico, a gente está aqui para dizer que os professores e as professoras fizeram sobreviver à educação. E aí a gente, né, tira o chapéu aí, né, para esse grupo, a duras penas, sem muitos dos seus celulares, da sua internet, muitas coisas particular do âmbito privado abriu-se, né? Abriu-se para que a gente acompanhasse as crianças, acompanhasse as famílias, que a gente se fizesse presente enquanto escola, mesmo distante. Só que, lógico, não é a escola, mas a presença do professor. Eu sempre dizia, toda vez que eu adentrar com as famílias, eu dizia para o meu grupo, né, de atuação, a gente não é a escola que está indo, mas é o professor. Não é o Altino Pessoa. Não, eu não separo a pessoa do professor. A gente é de Antônio Nova, não dá para separar. Mas eu digo assim, porque muitas pessoas, né, ou defendiam que o professor vai até de uniforme, né, atende até de uniforme, faz a mesma rotina. Não, lógico que não. É impossível, né? Era impossível a gente fazer a mesma rotina da escola na distância. Mas muitas das conversas tinha que ser conversas pedagógicas. E quando fosse, eu tive algumas conversas mais particulares do âmbito doméstico, mas aí no privado, me chama no meu celular que a gente conversa esse assunto lá, né? Porque aqui, enfim. E aí a gente fez o kit. Eu não fiz o drive-thru, a gente fez esse kit, colocou elementos da natureza. Isso já era maio, início de maio. E aí a gente fez, porque a gente, conversando com as famílias, a gente via muitas famílias não tinham nada em casa, não tinha um lápis de cor, não tinha uma canetinha de hidrocor. Eu lembro de dois meninos que eram gêmeos e que eram meus, e que a mãe trabalhava no supermercado, ela nunca vinha nas chamadas, nunca tinha presencialidade, mesmo pelas telas. Professor, eu saio de casa às 6 da manhã e eu chego 11h30 da noite. Eu não tenho tempo para nada. Essa é a realidade do povo brasileiro. Essa é a realidade dos nossos trabalhadores, né? Essa é a nossa realidade. Eu agora, não mais com 50 anos, mas eu já trabalhei 60 horas quase uma vida inteira, né? Mas, enfim. E aí eu estou contando tudo isso, lógico, para trazer a realidade social brasileira, que a gente precisa sempre, né, colocar em evidência, leitura de realidade, como diz o Paulo Freire. E aí uma das mães de uma menina, ela pegou esses kits, a gente colocou canetinha, colocamos lápis de cor, colocamos folhas, colocamos um caderno grande assim, de desenho que a gente tinha na escola, né? E aí a gente começou, nós começamos, eu e meu grupo de atuação, que é eu, 2 auxiliares de sala e a outra professora da hora atividade, e a professora de educação física. E aí a gente começou a trabalhar com uma composição arquitetônica, nosso planejamento. E a gente trouxe o cinema, a gente trabalhou com curtas-metragens, filmes pequenos, curtos, uma playlist de músicas, a gente trabalhou a musicalização, e a gente trabalhou a literatura infantil, então a gente trabalhou esses 3 eixos. E a gente estava sempre ali contando história, ou enviando história digitalizada, né? Ou músicas, muitas músicas, e filmes curtos, né? E aí, essa mãe, ela pegou o caderno, ela fez o nome, né, da menina várias vezes e começou pelo I, colocou o I, sim, e fazia a menina, essa criança, né, repetir várias vezes.
E aí ela filmava, a menina muito insatisfeita, sempre com sentido de cansaço, né? Tinha 4 anos, era grupo 5, não tinha nem 5 anos ainda, era primeiro semestre. E aí eu assim, como que a gente vai abordar essa mãe, né? Porque não é isso, os kits não era para isso, era para desenhar livremente, colar, botou folhas da natureza, era para fazer, era para ouvir as histórias, se quisesse fazer uma representatividade, né, da história que a mãe e a família contar, ou nós também, a gente fez muita contação de história. E a gente ainda fez um outro mini projeto, além da composição arquitetônica, virou nosso planejamento. A gente acompanhou muito o Antônio Severino, que deu muitas dicas legais de desenhar pela janela, desenhar as nuvens, né? Eu lembro muito bem, você deu uma grande contribuição, ele e a Kátia, né, Tavares. E aí, mesmo com tudo isso, a gente ainda fez o Nada para as Crianças Sem as Crianças, está lá, está no meu canal do YouTube, convidando as famílias, né? Lógico, pouquíssimas participavam, tanto é que a gente abriu para todos, porque no meu grupo eram 20, gente, eram 25 crianças. Eu tinha 5 famílias participantes. As outras a gente buscava, mas não tinha participação, era muito aleatório. Era muito assim, por conta do trabalho, elas estavam ralando atrás de emprego, alguns tinham perdido o emprego, trabalhando de faxina em supermercado. Gente, quem trabalha em mercado, padaria, é uma vida assim, de dedicação ao trabalho de 8, 12 horas por dia. Então, como que essas famílias vão vir conversar com o professor, vão vir acompanhar, né, o que a gente estava fazendo tanto no portal educacional da prefeitura, como no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, né? E aí, eu chamei essa mãe assim, e aí conversando a mãe, essa mãe falou assim, olha, é o que eu tive na escola e é o que eu imagino que ela precise aprender o I/O. Então, assim, essa é a noção que muita... Lógico que a gente não podia nem exigir dessa mãe, porque essa mãe não era pedagoga, né? Essa mãe não era pedagoga, né? E aí eu faço isso em conexão com o que eu li lá nos comentários, porque mesmo as famílias mais abastadas, culturalmente mais, né, tenha, né, um certo, não vou colocar cultura como conhecimento, que isso é errôneo, né, mas assim, que além de cultura, de um processo cultural, de repertório cultural, leem, né, acompanhem noticiários de mais qualidade, né, mas mesmo assim, essas famílias pensam que escola é para ensinar o AIOU, ensinar o nome e ensinar o alfabeto e ler. Não precisa nem compreender o que leu. Tem que ler. Ler tá bom, né? Então, é por aí que a gente vai discutir esse ensino domiciliar. Porque é por aí que as famílias vão compreender o que seja uma escola, né, Carla? E aí está o grande tema para a gente, assim, porque para além de defender o ensino domiciliar, nós temos que compreender qual é a nossa defesa de escola, o que a gente compreende por escola ainda não está claro. Exatamente. E aí eu te apresentei para a Argentina e mandei uma foto para ti, né? Foi. Eu estou estudando esse livro em defesa da escola pública e né, é um autor francês, com tradução do Walter Cohen e do La Roça. Então, assim, Jorge La Roça. Então, assim, eles trazem várias dimensões que a escola é colocada e que são equívocos, que a gente ainda não superou. A psicologização, agora a cultura, né, tecnológica, que é essa ciência voltada só para tecnologia, e agora tecnologia digital, mas tecnologia é muito... Um livro é uma tecnologia, né? Então, assim, ele coloca assim, essa não compreensão do que seja a escola. Acho que é por aí que a gente vai começar a discutir ensino domiciliar, voltando-se tanto para o reconhecimento da importância da escola, mas principalmente o que é uma escola, o que pede a vida dentro de uma escola, né, que foi o nosso título do seminário. Mas eu passo a bola para ti agora um pouco. Não, eu acho que é exatamente isso, né, Altino? Porque se a escola não tem esse diálogo com os pais, que foi um momento também muito propício para abrir essas portas, né,
o que acontece dentro da escola, o que acontece dentro das casas. E é aí que a gente defende essa escola, porque os pedagogos, né, as pessoas formadas, com fundamento, entendendo esse desenvolvimento da criança, sabem que não é esse momento que essa criança deve estar ali, né, aprendendo a escrever, aprendendo a ler, a gente defendendo essa educação infantil. Eu acho que houve uma ampliação disso. Por isso, eu não defendo esse ensino domiciliar. E a gente também tem uma outra questão muito grande no Brasil, que é que tudo que acontece em todas essas políticas desse governo que a gente está vivendo contra o povo recai principalmente contra os mais pobres. E são esses mais pobres, exatamente, que não têm tempo. No outro dia, eu já falei isso aqui, eu já deixei essa dica também. Eu estou numa fase de ouvir podcasts, assim, porque aí eu aproveito e vou ouvindo enquanto estou indo para o trabalho, voltando. E eu gosto muito de ouvir, eu sempre ouvi muita notícia, então hoje a gente tem esses podcasts, então a gente tem essas opiniões. Eu gosto de ouvir isso. Eu estava ouvindo o podcast do Mano Brown, que eu acho assim que também ele acaba dialogando né, com ampliando esse público, trazendo outras pessoas, e ele estava falando com a Dilma, por exemplo, e a Dilma trouxe essa questão das mães que querem dar mais atenção aos filhos, que querem fazer pelos filhos, mas não tem tempo, justamente pela precarização do trabalho, pela demora de você chegar, né, até onde você trabalha e voltar. E essa educação domiciliar acaba recaindo exatamente sobre essas famílias, que às vezes, na sua maioria, também são famílias de mãe solo. Essa é uma realidade também no Brasil, assim, né, totalmente negligenciada. E eu acho que a gente poderia, ao invés de estar defendendo tanto esse homeschooling, por que não defender, por que não buscar ajuda, né? Escolas integrais, mas com fomento ao esporte, para essas mães solo, para essas mães que trabalham com essas famílias mais necessitadas. Então, trazer uma rede de apoio, que a gente sabe que também não é fácil ter uma rede de apoio. E outra, ao invés dessa mãe deixar essa criança com qualquer pessoa, né? Porque a gente sabe que também acontece muito isso, principalmente nas comunidades, aquela pessoa que cuida de 5, 6 crianças, mas a gente também está sujeitando essa criança a outras situações, né? Como situações de abuso e tudo mais, e essa criança poderia estar na escola. Então, você abre essa porta quando a gente consegue atingir essa mãe que está ali, né, numa alfabetização que não é nem uma pré-alfabetização, ela está alfabetizando uma criança de 4 anos, né? Porque na cabeça dela a alfabetização é isso, e você consegue chegar até ela. Eu acho que é isso, gente. A escola é isso. Esse é o papel da escola, cuidar do desenvolvimento dessa criança, né? A Juliana Moraes traz uma questão importantíssima aqui. A Juliana Moraes, ela é uma querideza, já tá lá em cima a questão dela, que é compreensível que as famílias pensem que a educação é ensino de letras, números, porque isso é muito forte, essa dimensão cognitivista da escola. Que são os conteúdos escolarizantes, não são os conteúdos científicos e nem os conteúdos do viver, né? Sim. É compreensível, sim, é compreensível, Juliana, né? Com certeza, a gente não vai cobrar das famílias um conhecimento, uma informação que elas não têm, né? Tanto é que durante a pandemia a gente falou que pai e mãe é pai e mãe, não é professor e professora, né? Exatamente. A gente falou muito disso, né? Porque tinha um pouco dessa cobrança dos pais tornarem-se professores, mas não vão se tornar professor. Eles não têm conhecimento pedagógico. E essa é uma das questões, inclusive, da educação domiciliar, de tirar a ciência pedagógica, de toda essa produção da ciência pedagógica que a gente vem construindo, né? E colocando que para o que interessa para a criança não precisa de uma ciência pedagógica, né? Sim, só o ensino de conteúdos. E a escola não é ensino de conteúdos. Eu acho que a gente vai chegar aos 100 anos, que eu quero chegar, mas a gente vai chegar aos 100 anos falando isso. Sim. Escola não é ensino de conteúdos. Então, Juliana, muito bem. E aí ela coloca, traz isso, né? Dos professores. Ela traz, né? E ela traz assim, o mais triste é quando ela vê colegas, né? Colegas pensando assim. Só que, lógico, a gente sabe que
o quanto que a formação do professor hoje está esvaziada, né? A gente já vem, né? Tem um fetiche grande pelo ensino à distância para todas as licenciaturas, né? E a gente sabe, não vamos discutir ensino à distância para curso de licenciatura aqui, mas a gente sabe como alguns cursos estão se organizando e cada vez mais, né, se esvaziando de teoria, de teorizações, de aprofundamentos psicológicos, filosóficos, sociológicos, e aí traz as coisas nessa estilo. Eu sei porque a gente é chamado a escrever, eu até já fiz isso, agora eu nem faço mais, mas essas apostilas tem cursos muito bons, né, à distância, a gente sabe. Já fui professor na UDESC muitos anos, no SEAD, e a gente vinha tentando qualificar o ensino, mas ainda também tem as críticas, né, a esse ensino. Mas a gente conhece que tem universidade, né, que tá aí, né? A gente vê hoje esse mercado pedagógico que se tornou tanto a graduação como a pós-graduação. A gente vê hoje na internet pessoas que não têm, não que o mestrado, doutorado, pós-doutorado é importante, mas assim, pessoas que não fazem pesquisa, pessoas que não tiveram uma vida acadêmica de mestrado, doutorado, ou mesmo não só a titulação, mas de participar constantemente de grupos de discussões na academia, né? Fazendo formação de professor ainda, cobrando assim, alto, né? Com cobranças, com valores altos. Né? Outros valores, né, baixos, mas aí a qualificação também lá embaixo dos cursos. A gente vê o que se tornou. O professor Rodrigo Zabala vem acenando bastante isso, né? O quanto a educação da URGS, o quanto a educação se entregou a esse mercado, né? É uma mercadoria a educação hoje. Isso é muito, muito. Isso vai respingar lá. Um professor que fez pedagogia sem passar pelo mínimo de um crivo, de estudar mesmo, de refletir, de ver o que é essa profissão, né? A complexidade dessa profissão, né? Chega lá na escola desse jeito, vazio, esvaziado, né? E aí, se a gente chama para refletir, ainda condena a gente, né? Tem algumas situações que não concordam, né? Tudo tem que pensar, tudo vocês vão polemizando. A gente ainda é acusado por essas pessoas, de polemizador, né? Ele que é o Cristo de mimimi, e as demandas são grandes. Mas quando a água bate na bunda deles, aí eles vêm, né? Aí eles vêm aqui, gente, mas o que tu pensa disso? Sabe onde é que eu vou achar isso? Eu acho incrível, assim, eles metem o cacete na gente, a expressão, mas quando eles se veem na berlinda, que a água ali tá, sabe, beirando, quase afogando eles, aí eles vêm na gente, né? Que estuda, que pesquisa. Mas, enfim, eu trouxe isso da Juliana para falar dessa formação, mas também, ao mesmo tempo, para afirmar a importância da gente cada vez mais acenar, prezar e anunciar a importância do pedagogo, a importância da formação inicial do professor, né? Que a gente são debates que a gente precisa trazer também, né? Porque esses dois governos a gente viu o quanto, né, a gente ficou no MFC, dessa qualificação. Mas, assim, voltando ali, achamos dois eixos, né? A gente viajou aqui bastante, mas é isso mesmo, é uma conversa. Mas, assim, a gente tem dois eixos. O eixo da afirmação do quanto gente é contrário ao ensino domiciliar, à educação domiciliar, né? E para a gente não cabe para crianças, jovens e para adolescentes. Por que não cabe? É isso que eu quero dizer. Né? Não é só porque a gente é contra, não é isso. Tem todo um respaldo para que a gente diga assim, não cabe, não é favorável, né, o processo humano, de formação humana, né, desse sujeito. E aí a gente fala, porque eles são sujeitos. A gente considera a criança desde bebê como um sujeito social. E o que é ser um sujeito social? Um sujeito social é um sujeito
que já tem uma humanidade. É lógico, a gente vai na linha do Paulo Freire, a gente, né, traz os livros da cena do Paulo Freire, porque assim, o sujeito social, ele é sempre um sujeito incompleto. Nós somos sujeitos da incompletude humana. Nós vamos estar sempre nos completando como seres humanos. Sempre. A vida inteira. Né? E aí essa complementariedade, essa nossa formação permanente na nossa condição humana, ela se faz pelas relações sociais. Sim. Então, se nós somos sujeitos sociais, a nossa defesa, quando a gente diz que a escola não pode deixar de existir, é essa, que sujeitos sociais precisam de ambientes sociais e diversificados, porque se ficar só na família é o mais do mesmo. Né? Ficar só na família é ficar no mais do mesmo, porque aí ela não vai ter uma diversidade cultural, ela não vai ter uma diversidade de pensamento, ela não vai ter uma pluralidade, né, de humanos. Mesmo que as pessoas idiosincráticas, as pessoas têm as suas subjetividades nas nossas famílias, né? Mas muito na casa da gente, muitas coisas se aproximam e a gente vai alinhando. Né? A diferença humana reina ali, mas os interesses vão muito se alinhando. Imagina, e é isso mais do mesmo. Aí as crianças vão viver, né, dentro desse alinhamento e não vão ter esse conhecimento plural do que é ser humano. Né? Então, a nossa primeira fala... Não se constitui plural, né, o Altino? Acho que essa é a grande questão. Porque a gente sabe que todas as famílias também, elas têm a sua própria cultura, né? Cada um tem suas tradições. E a criança que está no mundo, a escola é o mundo para essa criança, porque quantas pessoas diferentes ali. Eu já tive alguns alunos, né, principalmente crianças que são filhas únicas, eu não estou julgando, né, a questão de ter só um filho ou não, mas colocando do que eu já vivi, e de algumas crianças que, por exemplo, brincavam com os pais e ela sempre ganhava, né, o jogo. Aquela criança que os pais elogiam o tempo todo, ela nunca erra. Super proteção, né, Carla? Super proteção. E essa criança na escola, ela se constitui esse sujeito que ela realmente é. Sem a proteção dos pais, claro, sendo olhada e cuidada pelos profissionais de referência que estão ali para isso, mas se constituindo, buscando seus limites, né, ultrapassando os seus limites, estando em contato com essa pluralidade que é o mundo, com a diversidade de tudo. Porque quando você está dentro de uma casa, você só conhece aquelas pessoas, né? Você não participa de outros espaços. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. E quando você falou também nessa questão, a gente traz o homeschooling como uma coisa americanizada, né, o Altino? Eu acho que é importante a gente falar não importante, a gente não vai entrar nisso, porque já é uma outra questão mais econômica, mas é uma realidade completamente diferente, né? As famílias americanas, elas não trabalham, por exemplo, para ganhar um salário mensal. O salário delas é calculado anual. Elas trabalham recebendo por hora. Elas não trabalham recebendo por mês. Né? Então, são várias questões que a gente tem ali que implicam nesse tempo dos pais estarem... Os próprios conteúdos, né, Altino, são diferentes do que a gente ensina aqui. Questões até mesmo de história, geografia, mundiais, eles não estudam isso. Então, olha quanta coisa aí a gente parar para pensar, que tipo de homeschooling também quer ser implementado, né? Trazendo uma cultura americanizada, que você até falou do fast food, né? Trazendo uma cultura McDonald's para nossa vida, querendo enfiar a goela abaixo, mas a serviço tem, né? E assim, eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, até do livro da... pega aquele livro para mim da metáfora, faça favor, Ana, tá lá em cima da minha mesa no escritório. Eu quero mostrar, que eu gosto de mostrar os livros, da Planta do Estufa para Tudo há um Tempo, sabe? Tem esse livro. Eu tenho me dedicado muito à leitura desse livro, porque ele fala muito da vida mundana e lógico, né? É um livro assim, que tem uma pegada, assim, um apanhado, né? Vai pelas bordas, né? De centrar a gente
em conexão com a vida, e a gente tem pensado, eu tenho pensado muito, lido muito sobre a vida, o viver, né? Eu estava muito na literatura, e agora eu estou indo um pouco para a filosofia, para compreender sobre o que é esse viver é sempre movimentação, né? O que é isso? O que isso significa na literatura e na filosofia? E aí esse livro Para Tudo Há um Tempo, a autora ela traz uma metáfora que eu até usei na minha live. Eu vou mostrar aqui o livro para vocês. A minha esposa pegou, obrigado. Ó, Para Tudo Há um Tempo. O nome é Joan Gittister. Não sei se eu pronunciei certo, mas é um livro que vale a pena comprar, tá? Ele é um livro um preço bom para nós, né? E assim, Carla, ele traz uma metáfora quando ele vai falar sobre as relações sociais, né? As interações humanas. E ela traz a metáfora da planta de estufa, sabe? E eu destaco essa metáfora para dar importância aí para essa ideia que a gente quer das relações sociais e os sujeitos das relações sociais estejam em contextos sociais, que é a escola, né? A escola da infância e é o nosso métier de análise. E também, lógico, aí a gente pode ligar com todas as teorias do próprio Vygotsky, né? Que o aprender é sempre com o outro. E aí a gente, lógico, e quem está na escola pode rememorar, trazer na sua memória, né, as relações, e dessas relações, o quanto as crianças aprendem entre elas, né? Assim, eu que estudo as minúcias, né, esse maravilhamento, quando a gente se dedica a maravilhar-se pelos detalhes, e esses detalhes não é detalhes para levar, né, a beleza no estereótipo, né, de belo, mas sim a beleza de estar com o outro. Sim. Eu me pego assim, ouvindo as conversas das crianças, as trocas, né? Hoje mesmo, assim, uma coisa muito comum, assim, hoje a gente foi ao cinema e aí tinha dois meninos. E aí eu peguei, estavam numa conversa, a gente foi de ônibus próprio, né? Que contratamos, e aí eu botei o ouvido assim, eles estavam numa conversa tão bacana, tão rica, que eles estavam falando da beira-mar. Aí um dizia que nunca tinha vindo na beira-mar, nunca tinha visto ali as pessoas caminhando. E eu assim, eu botei o ouvido assim, né? Olha só a troca. Lógico, a gente tinha saído da instituição, a gente foi assistir o cinema no cinema mesmo, então assim, eles estavam todos empolgados, né? Que já é uma raridade, a gente vai uma vez no ano, né? Era para ser uma constância. Essa questão da arte, né? Da cultura diversificada, essa ampliação de repertório. Era isso que a gente tem que ter na escola, e não o fim da escola. Pensar na ampliação dos repertórios que a gente cria, organiza, né? É isso, e não o fim da escola, né? Em pensar que a gente só consegue o ônibus uma vez no ano, né? E ainda assim, a gente conseguiu um ônibus e o outro a gente teve que contratar para levar as duas turmas do grupo 6. Senão não daria espaço para todas as crianças, não teria, né? Não teria bancos, né? Então, assim, gente, é isso, assim, a nossa defesa vai por aí, né? Então, assim, e quando a gente diz que nós temos muitas demandas de assunto para discutir, para além do ensino domiciliar, são esses temas aí. Discutir a arte na escola hoje, essa expressão artística, para mim, tem sido assim, um chamamento, assim, tá? Um chamamento grande. Assim, o quanto nós precisamos buscar e construir, né, uma ideia do que é criação. O que é criação? Qual é a condição humana que a gente tem proporcionado para as crianças, para as suas próprias criações? E aí que é a arte nas suas diversas dimensões, né? E aí a gente vai ver alguns dos trabalhos, não querendo só criticar a escola, mas anunciar que essa crítica é uma crítica para que a gente pense e diversifique esse trabalho, porque as crianças precisam de outros repertórios, além desses repertórios prontos, né? Vendidos essa arte, na internet, né? Que isso me mata, assim. Aí eu chamo aí os teus pôsteres que abre caminhos para a gente, assim, né?
da Humanarte, né? Abre vários caminhos assim, de como a gente trazer a arte, essa arte ligada à natureza, ao meio, né? Ao meio natural, né? Enfim. Mas assim, aí voltando à planta de estufa, que eu super recomendo, né? Foram esses 2 livros que são a base assim, da gente, desse diálogo nosso. Eu vou postar aqui depois, tá, gente? Aí eu posto aqui, Isso. coloco o link. Eu mando a foto para ti também, se tu quiser. A Joana Judith, ela vai dizer assim, o que é uma planta de estufa? E aí, se a gente for numa estufa, a gente vai ver que lá as plantas de estufa, elas são viçosas, né? Elas são bonitas, elas são bem apresentadas, elas enchem os nossos olhos de imediato, né? A gente já se vigora nelas, já se conecta pela beleza delas, né? Mas, ao mesmo tempo, essas plantas, falta para elas o essencial. E ela vai dizer que é a coexistência. Que eu acho que é o nosso ponto aqui, que a gente, quando a gente vai trabalhar o sujeito social, no convívio social, é a coexistência. O coexistir com o outro, com os outros. E esses outros materiais, né, dentro das materialidades diversas, os sujeitos das diversos gêneros, né, masculino, feminino, diversas categorias geracionais, crianças, adultos, jovens, adolescentes. E a escola é composta por tudo isso. Diversas camadas profissionais. A escola tem a merendeira, o porteiro, a diretora, a coordenadora, o professor, auxiliar de sala. Então, assim, olha o quanto de diversidade, tanto de categoria profissional, categoria geracional, né? Gênero humano. Essa é a coexistência. E, no caso, fazendo uma analogia com a planta de estufa, né? A planta de estufa, ela é linda, viçosa, mas ela perdeu a sua essência, a sua coexistência, porque ela está suspensa. E ela perde a vida mundana, que é a ligação com a terra. Assim, a gente pode fazer aí uma analogia com as crianças. Uma criança vai se alfabetizar, como aquela mãe que escreveu, meu filho tem 3 anos, não tem 4 anos, e está lendo lindamente. E eu que estou ensinando em casa. Então, a gente duvida, né, dessa importância da escola, se ele aprende mais em casa. Mas tá. E a coexistência dessa criança ao mundo? Pois é. A mãe vai suspender. Ele vai viver uma vida suspensa o tempo inteiro? Pois é. Ele vai ser uma planta de estufa a vida inteira? Eu pensei nisso, pensei nessa metáfora. O que adianta também essa criança, né, ser uma planta de estufa que ninguém vê, que ela não troca. Essa beleza toda que ela tem fica escondida, né? Fica somente para alguns. Se a gente pensar, né, nessa criança que tá ali atrás desse véu dessa família. Então, se você traz isso brilhantemente, Altino, achei isso fantástico, assim. Muito bom a gente pensar nisso. Sim, porque a gente não quer as crianças como plantas de estufas, né? Até não é a autora que faz essa analogia, eu que estou fazendo. Ela faz a analogia da desconexão com a vida mundana, que é a terra, no caso a planta, né? E também essa vida suspensa. Aí eu faço, né, uma ligação, uma conexão aí com o ensino domiciliar nesse sentido, né? Da gente retirar das crianças a maior riqueza do ser humano, que é perceber, conviver, aprender, conhecer a coexistência humana, né? A coexistência, né? Então, assim, até para fazer jus do dom da vida, né? Até para poder construir seus propósitos de vida. Então, assim, como é que eu construir o propósito, é o sentido de vida. Então, assim, como é que eu vou construir os meus propósitos de vida se me retiram do mundo, da minha relação com o mundo? Então, eu penso que essa é uma questão forte, e aí eu acho que a gente fica nessa primeira parte com a metáfora da planta de estufa para refletir, para fazer a gente refletir. E aí eu não sei qual é o nosso tempo, mas aí nós temos o segundo eixo, que seria essa ideia que a gente falou um pouco mais, é importante, de proteção às crianças, né? E que afirmando a escola
como um ambiente de diversidade humana, primeiro a gente já diz, qualquer possibilidade que vai abolir essa diversidade humana não pode estar na escola. Não pode. Então, aí às vezes as pessoas dizem assim, mas vocês são contra tudo, não pode isso. Não pode, porque não pode, por exemplo, né, o Dia da Mãe. Hoje nós temos conhecimento suficiente que nós temos as configurações familiares são diversas. Sim. Então a escola tem que proporcionar uma parceria, se quiser fazer um evento, né, um evento para as famílias que abarque essa diversidade, essa outra configuração familiar. E não cabe mais para a escola, por exemplo, continuar fazendo homenagem para as mães, não faz para a família. Isso é só para dizer que tudo que não abarca, tudo que não se compõe dessa diversidade cultural, humana, social, né, não pode estar no seio da escola. Não pode. Tem que ser projeto político-pedagógico, tudo que contempla o humano na sua pluralidade de existir, de coexistir. Então tá. E aí a gente adentra num assunto que até tu trouxe, a menina, né, que foi estuprada, que foi, na verdade, ela foi condenada várias vezes, né? Desde da violência, a brutal violência, até o não acolhimento pela justiça, né? Que foi cruel, né? O que a gente acompanhou ali, né? A retirada da família, uma juíza desorientada, né? O Estado que deveria proteger essa criança, coloca a criança nessa situação. E aí a gente volta mais uma vez para os documentos, né? Que dizem que todos os adultos são responsáveis por essas crianças. E aí você vê, né, aquela criança passar por uma sabatina de perguntas, onde ela não faz ideia do que aquilo está acontecendo, né? Tipo, é muito preocupante. Aí a gente entra nesse segundo eixo, que é assim, hoje a gente vive no Brasil altas taxas de violência, abuso sexual e trabalho infantil, né? E trabalho infantil. Então, assim, às vezes a gente fala só das violências, do abuso, mas também tem o trabalho infantil muito forte. Tem criança cuidando de criança. Por exemplo, hoje eu tenho... vou tentar falar assim para ser mais, né, não localizado. Na nossa instituição hoje, vou falar assim, para ficar mais geral, mais generalista. Uma criança levou uns gêmeos e a gente precisava dar autorização. A mãe não autorizou, ninguém localizou, não localizava, a mãe já era, né, quase 8 horas da manhã, a mãe já estava em trabalho, a menina e era de menor, era outra criança. Sim. Outra criança cuidando de uns gêmeos. Então, assim, né, e isso não foi só, isso eu lembrei de hoje, mas assim, quantas chamadas a gente tem que fazer ali na escola, porque as mães estão delegando para os seus filhos de 10 anos, 9 anos, 12 anos, a cuidar dos seus outros filhos de 5 anos, 6 anos, 3 anos, 2 anos. Isso é uma luta nossa e não é de agora. Eu já fui diretor de escola muitos anos, quase uma década, antes até do doutorado, e eu lembro assim, o quanto as crianças já assumiam seus irmãos mais novinhos, né, na escola, na creche, né, na instituição de educação infantil, assim, levando, buscando, assinando documento, ou seja, sendo pai e mãe, né? Então, assim, e isso é trabalho infantil. Isso é trabalho infantil também, porque elas estão se responsabilizando por algo que era para os pais, a família, né, a mãe, o pai, o avô, a avó, não sei como se organiza. Eu até fiz uma chamada, Carla, sobre isso, no meu Facebook, eu vou tentar lembrar, que eu assisti uma palestra e aí me fez lembrar isso, assim, com quem estão as crianças, né? E até tu falou um pouquinho ainda pouco. Aí, agora eu lembrei que eu queria falar isso, assim, hoje, a gente que trabalha com as crianças, né, a gente vê, a gente consegue, assim, e que lê a realidade, estuda o contexto cultural que a gente está imerso, né? A gente via antes os avós muito na escola. O avô, a avó, né? Hoje eles não estão tão mais na escola. Por quê? Os avós estão trabalhando. Hoje os avós estão em atividade de trabalho, gente.
né? Aí eu fiz uma leitura, uma interpretação mais para a defesa da lei da Folha 4. Eu fiz essa chamada assim: os avós estão trabalhando. Alguns avós estão nos bailões à tarde, estão festando, estão casando novamente, que é uma Sim. realidade, os avós estão se emancipando. Não é crítica, que bom que estão se emancipando, Sim. né? A mãe, muitas mães são solo, como você falou. E muitos pais, mãe e pai, estão em atividade de trabalho 12 horas por dia, né? 12 horas por dia. E na escola, a professora só está preocupada com a atividade em folha. Então, com quem está a criança? Eu fiz essa Exatamente. chamada, lógico, numa outra ideia, numa outra questão, mas assim, é isso assim. Então, assim, essa é uma outra demanda que a gente precisa aí trazer para a pauta, né, É, de conversa, que é a proteção às crianças. E aí muitos ainda dizem, mas a escola não é assistencialista. Olha, ela, ela precisa sim assistir essa criança. Porque se ela não tem ninguém por ela, né? Por é, quem está essa criança? Quem é que está olhando para essa criança hoje? Né? E aí essa é a nossa chamada para além da Folha 4. A escola é. não pode ficar... Não é que a gente nega o ensino, não é isso, né? Mas a escola não pode ser um repertório apenas de conteúdos, de folha, de atividade em apostila, de livro didático, sem olhar para a criança na sua inteireza humana. Até Exatamente. porque se essa criança não é vista, não é percebida, não é... a gente precisa conhecer as crianças, né? Quem são essas Sim. crianças, né? Então, se a gente não fizer isso, como que essa criança vai ter ânimo, né, de aperfeiçoamento, de aperfeiçoar a sua vida através Exatamente. do ensino, por exemplo, se a gente quiser usar o conceito de ensino, né? Então, assim, a gente tem feito essa defesa também, e aí a gente coloca que a educação domiciliar traz, né, um dos grandes sintomas, que é o olhar só para o ensino, e a escola não é só ensino, a escola é muito mais Muito do que mais. ensinar conteúdo, né? Então, e esse é um sintoma da sociedade que a gente precisa vencer, né? Precisa trazer novamente à tona, né? E aí a educação domiciliar, então, no meu ponto de vista, ela caminha contramão né, de um arcabouço legal de existência hoje da escola. Né? E aí a escola tem sido, e a gente tem aí visto né, as estatísticas, né? A escola tem sido espaço de identificação, de denúncia e de proteção, sim, das crianças, dos adolescentes, Sim. dos jovens, sabe? E aí, olha, é de múltiplas violências, não é apenas uma, são múltiplas. As crianças hoje estão passando por múltiplas violências, né? Sobretudo a violência sexual, né? A violência de levar ela a assumir funções que não cabe ainda para ela, que ela não tem ainda né, uma experiência de vida para isso, de roubo, assalto, né, da dimensão do brincar, né, de não poder brincar porque tem que cuidar dos irmãos, não poder brincar porque tem que arrumar a casa, a mãe quer chegar às 10 da noite ou às 9 com a casa arrumada, a criança de 8 anos, 7 anos, tá? Então, assim, privar as crianças da escola é também privar as crianças, além da escola, da própria infância, porque muitas crianças vão viver a infância na escola, Verdade. muitas crianças. E não é à toa que a gente percebe que as crianças pedem, né? Ah, Eltino, o que mais gosto da escola? O que eu mais gosto é o horário do parque, porque é Exatamente. lá que ela se relaciona, lá que ela vai ser criança. No ensino fundamental, a mesma coisa. Uma das maiores, eu tive uma orientanda que é, pesquisou as experiências das crianças na escola e veio muito, muito nas respostas das crianças. Eram crianças de 12, 10 anos, maiores, e elas diziam que o que a escola precisa é aumentar o tempo do recreio. Pois é. Muitas das crianças responderam nessa pesquisa, né? E aí também a gente teve a Maria Malta Campos, nossa grande mestra, né? Nossa grande aí militante da infância, ela fez a pesquisa, ela até apresentou no congresso que a gente participou, do grupo ESI ali das infâncias, né? Pesquisas com as infâncias, com as crianças,
que elas foram pesquisar as crianças na pandemia ali, né, no auge da pandemia, e uma das crianças, as crianças revelaram, né, que o que mais sente falta na escola é do encontro com os meus amigos, Olha isso. de, de estar com a minha professora. Até elas surpreenderam, porque muitas crianças sinalizaram a falta de estar com as professoras também, né? Então, assim, às vezes, mesmo que a professora não tenha uma escuta atenta, mesmo que a professora seja, né, nessa linha mais tradicionalista, mais rígida, frente, né, à concepção de criança, infância e de escola, né? Mesmo assim, as crianças gostam de estar com as professoras, né? Eu cheguei depois da licença prêmio, né? E assim, gente, o carinho, os abraços que a gente recebe dessas crianças, quanto nós somos importantes para essas crianças. E as coisas que elas vinham contando, e vêm contando, né, nessa minha volta. Então, assim, o quanto as crianças, né, elas precisam da nossa presença. Elas precisam dessa parceria, né? E aí eu ainda coloco assim, as pesquisas apontam, mesmo as professoras com pouca escuta, ainda as crianças sentem a necessidade desse convívio na escola, né? Então a gente sinaliza isso, e a gente sinaliza também aqui para dizer, para quem está conosco, né, que 400 instituições, tá, entidades, para usar o nome lá da pesquisa, dos direitos humanos assinaram moções, né, a não ensino domiciliar. Tá? Então, assim, não, é um tema, né, que está aí, que está, né, beirando aí as discussões, mas que a gente tem, sim, né, muitas defesas e as instituições, as entidades dos direitos humanos, todas se pronunciando a favor da existência da escola, das crianças frequentarem a escola. O problema é que esse não se dá ouvido, né, hoje, né? Hoje não se escuta, né, mais essas entidades, né, em prol desses homens tubarões que a Carla usa, né? Esses grandes tubarões homens, né? A metáfora tua, né? Então, assim, aí eu queria também sinalizar, e aí passo para a Carla, duas questões, assim, além dessa de proteção e de vigilância constante às crianças e de dizer sim, é só colocar na internet, colocar ali no Google, o quantas estatísticas de trabalho infantil, abuso sexual, Sim. controle dos corpos, aprisionamento doméstico, né? Nós temos denunciado pela quem compõe a escola, né? Pelos profissionais da escola. Tá? Então, assim, sim, tem muita estatística já comprovando o quanto a escola atua também nesse âmbito, né? Atua nesse âmbito. E aí tem duas questões que as famílias, porque um dos defensores dessa aberração, desse pseudo-projeto, que é um pseudo-projeto, né? Que as famílias precisam ter liberdade. As famílias precisam, são os libertários, né? Que a gente chama, né? As famílias precisam ser livres, mas as famílias já são livres para escolher que tipo de escola eles querem colocar o seu filho. Né? Muitas não, porque não têm as condições dadas, então não tem essa liberdade que se fala, né? Sim. Não tem essa liberdade. Por exemplo, a educação infantil, eu sempre quis a minha filha numa instituição pública, eu não consegui vaga na época para minha filha, porque não tinha que passar por uma seleção, Sim. né? E na época eu trabalhava 60 horas, de manhã, tarde e noite, no colégio privado, Menino Jesus, trabalhava na prefeitura efetiva e à noite no estado efetivo. E aí eu tinha 3 vínculos empregatícios na época da infância da minha filha, primeira infância. E eu não consegui escola, não consegui nenhuma instituição. Em acordo com uma das minhas diretoras, uma mais emancipada, uma mais assim humanizada, eu pedi, eu posso trazer a minha filha alguns dias, não todos. Ela deixou, porque eu queria que a minha filha tivesse o convívio da escola pública, né? Enfim, então nem todos têm o direito garantido de escolher, né? De escolher. Mas, enfim, as famílias têm, sim, essa liberdade de escolha da instituição e, inclusive, por lei, pela LDB, as famílias têm liberdade de
participação e de construção do projeto político-pedagógico da escola. E, pasmem, os defensores desse pseudo-projeto, as famílias participam muito pouco. Muito pouco. Então, assim, ao invés da gente estar numa constante defesa de chamada para as famílias participarem, serem parceiras na educação das crianças, né? A gente quer tirar, alguns, né, vêm aí na defesa de tirar as crianças da escola. Ao contrário, a gente tem que trazer as famílias para dentro da escola. Né? Nós precisamos trazer as famílias para dentro. Eu falo constantemente para as minhas mães, né? E pais, né? Mais mães, porque a educação infantil muito é a mãe que participa, no meu contexto, né? Eu digo assim, olha, vem na reunião. Elas vêm pedindo isso, você precisa falar, você precisa fazer a sua voz falar, vem na reunião. Se coloque, né? Porque a gente ainda tem essa voz silenciada. Porque nós temos, no caso da educação pública, e é forte, tá? Nós temos ainda uma demanda grande de famílias que acham que é um favor a educação infantil. Não é à toa que os prefeitos, qual é a pauta de pedir votos? Eu vou ampliar as creches. Eu vou acabar com a lista de espera da creche. Não, eles não são bobos, eles sabem, né? E aí isso vai inculcando nas famílias que a educação infantil é um favor. Eu digo, não é favor. Vocês pagam por essa educação. Então, assim, essa chamada, a gente termina com essa chamada das famílias, tá? Para participar, ao invés da gente tirar as crianças da escola, né? E aí, todo esse aparato da educação domiciliar nega a gestão democrática da escola e nega a própria democracia social. A democracia social e a justiça social. Porque quer isolar mesmo. Né? O grande plano, né? Não sermos mais democráticos. E quando você tira essa democracia social do ambiente mais social da vida de um sujeito, que é a escola, tudo Sim. É isso, né? Sim. E aí, lógico, né? A outra questão é que, negando toda a ciência que eu já falei, né? Nós já conversamos, a ciência da formação pedagógica do professor para estar com as crianças, né? E aí, lógico, né? A gente, mesmo com as mazelas que as escolas têm, que é os ordinários, que a gente quer transformar em extraordinários, né? Existe a beleza do insólito. Sim, existe. Né? E essa beleza do insólito vem com a formação. E se nós temos muitas mazelas para dar conta, então a gente tem que investir na formação, como a gente já falou aqui. Então, assim, um professor com formação científica, pedagógica, né, que vai na filosofia, que vai na sociologia, que vai na antropologia, esse professor ele tem um repertório muito mais amplo, ele é composto por um conjunto de elementos que vai, lógico, estar mais afinado para as questões de convívio da criança com a coexistência humana. E a família não tem essa formação científica pedagógica. A família não faz esse percurso, essa travessia na sociologia, na antropologia, na filosofia. Né? Então, assim, agora, se a escola não tem, cabe a esses governantes, esses homens tubarões grandes, lutarem por isso, a oferecer isso para a formação de professores para que a gente possa contemplar na formação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, não tem discussão frente ao repertório mais amplo. O repertório mais amplo tem que ser dos professores. E se os professores não têm, participe do projeto político-pedagógico da escola, né? Faça presença presente e vamos aí buscar, então, a construção desse repertório, né? Essa formação largada, porque nós precisamos ser esticadores, né? Nós precisamos esticar, né, os repertórios, né, das crianças, das famílias. Né? Então, acho que penso eu... Né, Altino? Que a gente lute junto, que a gente não desista. Né? Eu acho que é importante a gente pensar isso, gente. Não é fácil. Não é fácil. Eu não sei quantos minutos a gente tem ainda, Carla. Todos os minutos, né, Altino? A gente já passou bastante. Então, qualquer hora o Instagram pode abduzir a gente.
Pode dar uma, mas eu acho que você falou bem esse final, você trouxe essas provocações, né, dessa parte 2. Eu queria até complementar, você falou para as pessoas Sim. procurarem. Essa semana mesmo saiu uma reportagem falando de que crianças sofrem abusos no Brasil, uma criança a cada 3 horas. Então, esse é um outro ponto, né, que a gente pode estar olhando. Eu publiquei, Uhum. eu sempre trago essas denúncias. E uma das coisas que eu também ouvi muito nas respostas lá dos meus posts foi falando que abusos também acontecem nas escolas. Abusos acontecem em qualquer lugar, mas é muito mais fácil esses abusos acontecerem dentro de uma casa, onde essa criança às vezes está assistida por pessoas que acham que essa criança está em confiança, onde Sim. essa criança acredita, né? Ela não tem outras visões de mundo, só tem aquela, então ela acaba vivendo só aquela realidade, como a gente falou da cultura familiar. Então, dentro da escola, ela vai ter e que isso se torne mais rotina dessa educação sexual, que não é uma educação que se fala de sexo, é uma educação que se fala de proteção a essa criança, que isso se torne mais amplo também, para que essas crianças tenham esse acesso, né, a saber o que é ser abusada, onde, né, isso está acontecendo, saibam denunciar, e dentro da escola elas têm Uhum. essa proteção, porque elas têm um espaço neutro para poderem estar denunciando isso. O Flip Educação. Nós temos alguns assim, pensamentos hegemônicos que se prendem a esses status quo e que não permite, apresenta, né, um modo operante, né, e não permite alargar o pensamento. Por isso que eu falo de ser esticadores de pensamento. Por exemplo, no abuso, sempre o abusador, né, vem no pensamento um homem, né, do sexo masculino, mas quantas mulheres também são abusadoras das crianças? E a sociedade sempre se reporta, né? Principalmente essas pessoas, né? Que são desses grupos fechados, deterministas, né? Sempre se reporta ao homem, né? A figura masculina como abusador. Mas nós temos e tem pesquisa frente a isso mostrando. Mulheres também são abusadoras. Então, a gente também precisa ficar atentos, né, às mulheres, né, frente às crianças, né? Enfim, isso me veio agora porque é Sim. uma outra questão que se apaga da sociedade, como se todo abusador fosse só apenas o sexo masculino, né? A gente está trazendo aqui o abuso sexual, né, mais ampliado, mas existem abusos de várias formas. O abuso do trabalho infantil Uhum. de casa, né, não colocando numa esfera de pessoas que, né, que têm uma outra família, mas o abuso psicológico em cima das crianças, alienação parental. Então, são muitas questões que Uhum. essa criança não tem um outro espaço para que seja percebido o flimpo. Educação está trazendo aqui, né? O quanto a escola percebe isso, porque o professor que está atento, ele sente quando essa criança está diferente, ele observa quando essa criança está expressando, né, através dos desenhos, porque muitas vezes a criança não verbaliza, mas ela faz um desenho. Então, existe, né, toda essa questão dentro da escola que é mais um ponto, né, que a gente precisa defender. Eu só queria terminar falando, né, tá lá em cima, eu já não sei quem foi que falou, mas Sim, tem tava, muitos comentários, não consigo tem também. Eu muitos sou bem. comentários e pessoas entrando, mas alguém falou, é, a, a Adriana falou da questão do Rubem Alves, aqui trouxe aquela fala, né, tem escolas que são gaiolas e tem escolas que são pássaros, então essa também é uma frase que eu gosto muito, a gente estava falando quando você trouxe a metáfora, mas não tô achando, gente, mas quando o Tino estava falando, né, dessa questão do professor em si, do pedagogo, e quando você pensa diferente e age diferente, você também é perseguido por isso. E eu posso trazer até um exemplo do que eu vivo aqui, de uma perseguição intensa, de haters, eu recebo muitas mensagens que assim, vocês não queiram ver nem saber, porque é muito triste, né? E por isso que eu falo que a gente abre nossos olhos para as pessoas que estão trabalhando com as crianças, porque são essas pessoas que me seguem aqui e trazem esses comentários e essas opiniões, mas quando você está sendo perseguido pelas pessoas que não estão fazendo outra coisa diferente, a não ser aquela pedagogia antiga, uma pedagogia que não muda, uma pedagogia que não é focada nessa criança, que não é focada nesse desenvolvimento, eu acho que você está no caminho certo. Porque você Aham. ousou, você teve coragem de olhar para essa criança. Então,
sejamos fortes, continuemos. Eu todo Sim, dia falo, gente, eu vou fechar esse Instagram, eu vou parar, eu vou desistir. E aí eu lembro quantas outras pessoas, né, não se aproveitam das atividades que eu trago, das propostas, das reflexões. Então, continuemos, né? sim. Eu, eu falo muito do professor aliado e professor obstáculo, né, Carla? E aí é isso, sim, que a gente possa cada vez mais construir uma rede de professores aliados, professores criancistas, né? Isso. Principalmente para estar, né, junto com as crianças, né? E esse estar junto demanda, não é simples, não é fácil, é de uma complexidade tremenda, né? E eu queria terminar também, eu tinha até anotado aqui Uhum. numa fala que era assim, que a gente não quer apenas só o ensino domiciliar, né? Não ao ensino domiciliar, né? A gente também quer vacina para as crianças, que as Isso. nossas crianças ainda não estão sendo contempladas, né? As menores de 5 anos, né? Ainda não estão sendo contempladas com a vacina, então a gente quer vacina para as crianças. A gente quer um governo que volte a investir na educação, né? A gente quer, não é um plano de governo, Cobrem não, isso. você quer. A Eu gente não vou. cobra. Eu falei na live, eu falei na minha live lá com a Mariana e várias pessoas me escreveram se eu ia ser candidato a deputado, alguma coisa, porque o professor tu apresentou quase um plano de governo, mas não é um plano de governo. É uma luta, assim. A gente quer o fim da PEC, do teto dos gastos, né? A gente quer educação integral, não parcial, porque nós temos acompanhado assim o quanto as famílias têm perdido esse atendimento integral das crianças. As crianças têm sido atendidas só parcialmente. E aí a gente fala, sim, a escola também é para a mãe, para o pai trabalhador. Isso não é assistencialismo, isso é política pública. E aí Exatamente. a gente quer boas escolas para receber essas crianças. E aí chamar essas famílias para participar. Não é como depósito, só receber e a família vai trabalhar e não participa. Não, tem que chamar, tem que ter reunião com as famílias, tem que ter reunião pedagógica, tem que ter formação para esses professores. Então, quando a gente fala de educação integral, é nesse sentido, Exato. né? E aí é isso, assim, né, que a gente deseja, assim, né? Nós temos demandas imensas aí, né? A gente quer e a gente luta, gente. A gente luta, assim, vamos lutar a cada minuto, a cada instante de vida para que a gente volte a ter um governo que invista na educação, né? É impossível um país como o Brasil ter passado 5 ministros da educação, independente do governo que for, porque se fosse outro governo, a gente estaria fazendo a mesma crítica. Exatamente. E cada ministro deixou um rastro podre. Desculpe a palavra, mas é isso. Cada um saiu e, além de sair, né, deixou uma grande agitação aí de desacreditar na educação brasileira. A gente precisa voltar a acreditar na educação brasileira, A né? gente E aí cobra. é o fim dessa PEC dos gastos, né? É Senão a isso. gente não vai ter melhores salários, melhores investimentos, né? Então a gente fala da escola, mas a gente também precisa alertar e buscar essas defesas, né? Para a nossa Exatamente. educação, para o nosso Brasil, Sempre. né? Independente do governo, né? O governo que entrar, mesmo que seja um governo mais focado na educação, mas que a gente sempre busque mais, que a gente queira mais para as nossas crianças, que a gente também mostre direções, dialogue com esse governo. A gente não precisa concordar com tudo, né? Mas que a gente também não aceite mais um governo Sim. que essa semana também saiu isso. O país retrocedeu 30 anos. 30 anos. Pessoas, né, que já, a gente saiu do mapa da fome eu lembro que, né, a gente não tinha analfabetismo zero, quase zero. A gente chegou nesse ponto num país tão grande como esse e a gente retrocedeu 30 anos. Então, que a gente pense muito bem. Mesmo que assim, a gente não está aqui fazendo campanha para candidato nenhum, cada um tem o seu candidato, né? Não é isso. A gente está Não vamos ser candidatos, né, não Carla? vamos ser Nem candidatos, eu, nem porque você. nem pensar, mas que a gente pense, né? E independente do governo que entrar, a gente continue cobrando, porque a educação vai ser sempre isso. A gente vai precisar sempre cobrar que a gente se valorize também
como profissional, né? Porque eu acho que essa é a nossa luta também, a nossa valorização para que a gente trabalhe num ambiente de qualidade, traga qualidade na educação para essas crianças, no espaço, nos territórios, como o Altino trouxe, nesses repertórios. Então, que a gente vá nessa luta, que a gente não desista, que a gente continue. E se você está incomodando, com certeza, porque alguma coisa certa você está fazendo. Porque quem não me incomoda está ali fazendo aquela mesma coisa e usa aquela frase. Mas sempre fiz assim. Mas o sempre não existe, gente. A vida é dinâmica, ela muda todos os dias. Então, a gente precisa mudar também. Então, que a gente siga nessa luta. E eu agradeço muito ao Altino, né, da gente estar aqui, ó, juntos nessa luta, buscando uma educação melhor. Eu tenho certeza do quanto que ele contribui aí para a nossa educação e agradeço a todo mundo que participou também. Obrigada pelo seu tempo, Altino. Obrigada, né, por tanta coisa boa que você trouxe aqui pra gente. Ó, cabeça fervilhando. Gente, sigamos nessa luta, né? Vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor, a gente vai acreditar. Obrigada, Altino. Uma boa noite. Obrigado também, Carla. É sempre muito bom estar contigo. Bom. Muito bom mesmo. Beijo, gente. Tchau, Beijo tchau. e boa noite para todos, né? Todos que ficaram aí conosco até agora. Beijo, gente. Beijão. Mil Tchau, viva! tchau. Mil vivas! Mil viva, gente! Mil vivas de resistência, ousadia e resistência. É verdade. Beijo, gente. Tchau.